Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Que alegria nós estarmos juntos mais uma quarta-feira para continuar aprendendo a respeito da Igreja de Cristo. Como nós temos incentivado todas as semanas, que você possa nesse momento se aquietar, pegar o seu caderno, a sua Bíblia e acompanhar essa aula do pastor Helder, para que nós possamos continuar aprendendo a respeito da Igreja de Cristo. Uma boa aula, Deus te abençoe e nós voltamos no final. Graça e paz, amados. Você conhece aquele provérbio que diz: macaco velho não põe a mão em cumbuca? Eu não sei se esse provérbio é bem conhecido aqui no sul do país, no sudeste, mas é muito conhecido no nordeste. Agora, você sabe a origem desse provérbio, o porquê desse provérbio, macaco velho não bota a mão na cumbuca? Os índios na África, eles comem macacos. Agora, para pegar um negócio daquele, para pegar um macaco não é fácil. Então eles desenvolveram um tipo de armadilha para pegar o macaco. Eles pegam uma cumbuca, essas que nascem mesmo no mato, abrem um pequeno furo e pegam sementes que os macacos gostam de comer, uma semente que tem um cheiro bem forte, e colocam dentro da cumbuca. E amarra a cumbuca no local bem fixa e deixa lá. Os macacos sentem o cheiro da semente e, atraídos pelo cheiro, eles começam a se aproximar da cumbuca. E quando ele olha dentro da cumbuca, ele vê a semente lá dentro. Só que o cheiro e o desejo de comer aquela semente disparam os sentidos dos macacos, seus hormônios. E o macaco sabe que tem alguma coisa errada, porque aquelas sementes não dão naquela cumbuca, dão nos frutos das árvores, mas a semente está dentro da cumbuca. Então ele fica rodeando a cumbuca, ele cheira, e à medida que os seus desejos vão aumentando, à medida que o desejo de comer a semente toma conta do macaco, ele então coloca a mão dentro da cumbuca, pega a semente e enche a mão de semente. Só que quando vai tirar, não consegue a mão passar, porque a mão fechada, cheia de semente, não consegue sair pelo pequeno furo. E ele fica puxando, mas a cumbuca está bem presa, ele não consegue. Aí o caçador, o índio, chega bem pertinho com o pau. Quando o macaco vê o caçador, ele fica desesperado, tentando tirar a mão. Ele grita, ele berra, os outros fogem, mas aquele macaco que colocou a mão na cumbuca, que está com a mão cheia, ele não consegue tirar. E o incrível é que ele não consegue tirar porque está agarrado com aquilo que ele tanto deseja. E o caçador então chega perto e, com um pedaço de pau, um pau, mata o macaco. Literalmente o macaco morre agarrado naquilo que ele deseja. Em outras palavras, aquilo que ele tanto deseja acaba sendo sua morte. E o macaco que, por sorte, abre a mão e consegue tirar a mão da cumbuca antes que o caçador venha, esse nunca mais coloca a mão na cumbuca. Ele vai sobreviver, vai ficar velho, e enquanto viver, ele nunca mais vai colocar a mão na cumbuca. Por isso o provérbio: macaco velho não bota a mão em cumbuca. Aqueles que não conseguem ficar velho, que morrem, morrem agarrados naquilo que deseja. Bom, essa é a origem do provérbio: macaco velho não bota a mão na cumbuca. Agora, esse provérbio tem muito a nos ensinar, nós cristãos, na área espiritual. Porque em termos de desejos, não é só os macacos que morrem agarrados em alguns desejos. No caso do macaco, o desejo de comer a semente. Não. Nós cristãos, mesmo tendo Deus na nossa vida, mesmo tendo a palavra de Deus, mesmo sendo orientado pela lei de Deus, mesmo sendo portadores do Espírito Santo, seres racionais, ainda assim, muitos morrem agarrados em desejos que não deveria existir no seu coração, na sua mente. E é sobre isso que eu queria tratar nesta noite. Desejos que trazem castigos. E olhando na palavra de Deus, nessas mensagens que nós estamos trazendo, tentando entender os motivos de algumas pragas na Bíblia,
tentando entender os motivos pelos quais Deus permite, em alguns casos ele determina, ele manda algumas pragas, até mesmo no meio do seu povo. Nós vamos entender, nós vamos ver vários motivos pelos quais Deus assim age. E nós já vimos vários motivos aqui. Como eu disse na pregação passada, nós estamos tendo muito sensacionalismo, muitas ideias, na minha opinião, erradas acerca dessa pandemia do coronavírus, analisado à luz de Deus e da palavra de Deus. Mas como eu disse, existem muitos teólogos sérios, grandes expositores, grandes mestres da teologia, grandes conhecedores da palavra de Deus, que têm se debruçado sobre esse tema também e têm trazido muita luz, têm trazido muitos ensinamentos bíblicos, verdadeiramente bíblicos, pautados na palavra de Deus, sobre o motivo, melhor dizendo, os motivos pelos quais pragas, pandemias são derramadas neste mundo e, inclusive, até mesmo entre o povo de Deus. E dentre estes grandes homens que têm trazido essas mensagens, já citei para vocês, pastor Almir Marcolino Tavares, Augusto Nicodemos, Paul Bosch, tem trazido boas mensagens, o Piper, John Piper, dentre outros, são muitos. Eu não me incluo no meio destes grandes mestres, mas eu também tenho procurado estudar o que está acontecendo à luz da palavra de Deus. Então eu peguei todas as palavras traduzidas como pragas e pandemias na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Se você lembra das primeiras pregações que eu tratei deste assunto, eu mostrei para os meus amados irmãos 11 palavras que traduziram na nossa Bíblia pragas e pandemias. 6 na língua hebraica e 5 na língua grega. E nós fizemos então um ajuntamento de todas essas passagens, são muitas passagens, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mostrando os flagelos de Deus. Flagelo é uma das palavras traduzidas para pragas, epidemias, mostrando as pragas, as pandemias que acometeram o povo de Deus e os motivos pelos quais elas chegaram até eles. Hoje nós vamos ver um outro motivo de uma praga que veio sobre o povo de Deus. E desta vez a praga veio por causa de desejos impuros. A praga veio por causa de desejos pecaminosos. E esta praga se encontra no livro de Números, capítulo 11. Nós vamos ver aqui alguns motivos pelos quais, nós vamos ver aqui algumas lições pelas quais essa praga veio no meio do povo. Porque o motivo é bem claro. O motivo pelo qual Deus enviou a praga foi por causa de desejos impuros, desejos pecaminosos. E neste caso aqui, meus irmãos, o desejo pecaminoso surgiu, acreditem, olha só, neste caso aqui, de Números capítulo 11, o desejo impuro, o desejo pecaminoso surgiu da ingratidão do povo para com Deus. Difícil, né, de entender e assimilar, mas olhando para o nosso coração não vai ser tão difícil assim não. Porque a mesma coisa que eles fizeram, nós também fazemos. Um desejo pecaminoso que trouxe uma praga no meio do povo por causa de ingratidão. Então, Números capítulo 11. Diz assim a palavra de Deus: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Senhor com letra maiúscula, sempre lembrando que é o nome de Deus e Yahvé. Então começa assim: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Então o povo chamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar de Taberá,
porque o fogo do Senhor se acendeu entre eles. Então já vemos o primeiro castigo logo nos primeiros versículos. Eu vou continuar lendo aqui, mas antes de ler os próximos versículos, eu vou só pular para frente, lá para o versículo 33, quando há esse primeiro castigo aqui, por causa dos seus desejos pecaminosos, nós vamos já ver, mas no versículo 33 também é afirmado o que eu falei no começo da praga da pandemia. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e os feriu com praga muito grande. Então, no livro de Números, nós encontramos aqui mais uma praga enviada pelo Senhor, e o texto é bem claro: o Senhor os feriu. O Senhor foi uma praga enviada por Deus. E diz que foi uma praga muito grande. Nós não sabemos que tipo de praga foi, mas foi algo terrível, porque a expressão praga muito grande dá esse peso. Aí você pergunta: pastor, o que aconteceu em Números capítulo 11 para a ira de Deus se acender e mandar uma praga que ceifou várias vidas? Muito bem, meus irmãos, eu vou dizer para você o que aconteceu. Desejos pecaminosos. Desejos pecaminosos que nasceram da ingratidão para com Deus. Por isso, logo no início dessa mensagem, eu quero que você entenda o que eu vou dizer. A ingratidão para com Deus gera desejos que trazem castigos. Desculpe. A ingratidão para com Deus gera desejos que trazem castigos. O contexto é muito fácil, muito simples. O povo de Deus está saindo do Egito para a Terra Prometida. Eles estão naquele período da peregrinação. E nesse período em que Israel é tirado do Egito para a Terra Prometida, os escritores bíblicos do Novo Testamento, bem como todo teólogo, veem muita semelhança nessa história do Antigo Testamento da nação de Israel com a igreja. Tanto no Novo Testamento, os escritores inspirados, o apóstolo Paulo, João, todos eles, hebreus, eles veem esse momento em que Israel sai do Egito para a Terra Prometida, em vários episódios, como a peregrinação da igreja, como a minha caminhada para a mansão celestial, como a tua caminhada rumo à mansão celestial. Por exemplo, o apóstolo Paulo compara a saída do Egito com a nossa saída do mundo. Do jeito que Deus tirou o povo dele com mão poderosa do Egito, o Espírito Santo nos tira com mão poderosa do mundo, a nossa conversão. Assim como o faraó oprimia o povo de Deus no Egito, Satanás oprime as pessoas neste mundo. A passagem pelo Mar Vermelho, o apóstolo Paulo compara com o batismo, aquele rito de passagem que Israel sai do Egito para Canaã, passando pelo Mar Vermelho. Paulo compara com o nosso batismo, nós passando pelas águas. A peregrinação de Israel, eles comparam, os autores bíblicos comparam com a peregrinação da igreja, e muitas coisas. Então, esse é o contexto. Israel está peregrinando rumo a Canaã celestial. O capítulo 11, claro, está naquele contexto em que Israel já saiu do Egito, Israel já recebeu a lei de Deus, inclusive eles estão há um ano, quase 2 anos, 1 ano e 2 meses, para ser sincero, que saíram do Egito. Aí você me pergunta: como é que o senhor sabe disso? Porque logo no primeiro capítulo de Números capítulo 1, versículo 1, é dito exatamente isso. Que no segundo ano que eles saíram do Egito. Olha, no segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês. Ou seja, 1 ano e 2 meses fazia que eles tinham saído do Egito. E eles acampam então no Monte Sinai. E eles passam 1 ano e 2 meses acampados no Monte Sinai. E durante esse tempo eles recebem a lei. A lei não foi dada em 1 minuto, em 1 hora, não. Foi vários tempos, 1 ano e 2 meses de revelação de Deus. Então eles recebem a lei, eles levantam o tabernáculo, segundo Deus tinha falado para eles.
Eles estão, então, marchando para Canaã. Quando chega, por exemplo, no capítulo 10, que é um capítulo importantíssimo do livro de Números, é o episódio que narra a saída definitiva para conquistar a terra, do Sinai para Canaã. Isso está em Números capítulo 10, uma passagem belíssima. Eu até pretendo pregar essa passagem logo. Por exemplo, Números 10, versículo 11 em diante, né? Quando, a mesma data, segundo ano, tal, quando Deus dá ordem para marchem para Canaã, e aí eles tocam as trombetas. Deus deu a divisão das tribos, cada um no seu lugar, norte, sul, leste, oeste, o tabernáculo no meio, as tribos cercando o tabernáculo, como se Deus marchasse no meio do acampamento. As trombetas de prata soam, o toque da trombeta, toda a nação é ajuntada, todo Israel se ajunta, até me arrepia de emoção. E diz o texto aqui, que quando eles tocam para partir para a terra prometida, a primeira tribo que vai na frente, a tribo que puxa a nação, a vanguarda, é justamente Judá. Quando eles tocam a trombeta, Judá parte na frente. Isso você vai encontrar em Números capítulo 10, e quando ele toca a trombeta, no versículo 14, primeiramente partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá. A primeira tribo que se levanta. É interessante que quando Judá se levanta para partir, para puxar a nação para a terra prometida, o estandarte dele, no caso as bandeiras deles, sabe qual era a bandeira, sabe qual era o símbolo da bandeira de Judá? O leão. Nossa, é emocionante. As bandeiras que partem da frente é a bandeira do leão da tribo de Judá, dizendo o seguinte: olha, nós vamos para a terra prometida, mas nós vamos na força, no poder e na liderança do leão da tribo de Judá. Por isso que quando Cristo vem anos depois, ele é identificado como o leão da tribo de Judá, aquele que marcha à frente da igreja, à nossa frente. Esse é o contexto, irmãos. Agora, nesse contexto que nós acabamos de ver, quando chega no capítulo 11, um momento tão emocionante como esse, né? Um momento em que a igreja parte para a terra prometida, né? E nesse momento, que deveria ser uma coisa épica, como realmente foi, mas que deveria ter se prolongado, chegamos no capítulo 11 e o primeiro versículo já começa: queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Olha o que ingratidão é capaz de fazer. Por isso que eu afirmei, a ingratidão para com Deus gera desejos que trazem castigos. Eles podem perguntar: de que maneira, pastor, a ingratidão para com Deus gera desejos que trazem castigos? Eu vou dar 3 motivos. 3 motivos. Porque a ingratidão para com Deus gera desejos que trazem castigo. O primeiro motivo é que a ingratidão gera murmuração no meio da congregação. Onde houver uma pessoa ingrata, vai ter uma pessoa que vai estar murmurando, reclamando. Onde houver ingratidão, vai ter murmuração. Eu sempre tenho falado aqui de irmãs gêmeos, né? Irmãs siameses. Está aqui mais um casal, mais um irmãos siameses, gêmeos siameses. Ingratidão com murmuração, andam de braços dados, andam ligados um no outro. Onde houver murmuração, vai ter ingratidão. Onde tiver ingratidão, vai ter murmuração. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. E essa palavra queixou-se aqui, na concordância hebraica, ele explica que essa palavra é queixar sem motivo. Ou seja, para nós em português não haveria diferença. Mas na língua hebraica, esse queixar-se aqui é uma queixa sem motivo. E se queixar da sua sorte a Deus, começa a murmurar contra Deus. Por isso que a ira de Deus se acende. E o fogo desce no meio daquele povo. Porque ingratidão para com Deus gera desejos que trazem castigo. E eles começam a reclamar de Deus. E sabe qual é o motivo? Olha o versículo 4. E o populacho que estava no meio deles
veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembremos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à do vidélio. Espalhava-se o povo, e os colhia, e em moinhos o moía, ou num graal o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. A ingratidão a Deus por causa de um desejo pecaminoso que vai trazer castigo. A lição é clara: a ingratidão gera murmuração no meio da congregação. E é uma ingratidão tremenda. Eles estão desejosos dos peixes, dos alhos, das cebolas que comiam no Egito. E veja, meu irmão, como a ingratidão cega tanta pessoa que ela faz avaliações totalmente erradas. Eles dizem aqui que comiam de graça. No versículo 5, comíamos de graça. Que de graça o quê? Eles tinham que trabalhar e trabalhar muito para comer aquele maná. Eles eram os escravos do Egito. Eles eram açoitados. Eles eram pessoas que viviam de trabalhos forçados. Mas a ingratidão é tão grande que faz eles olhar para trás e enxergar o passado de uma maneira que não foi. E é isso que é interessante. A ingratidão gera uma murmuração que cega teu entendimento, cega teu coração, que você olha para o passado, para o que você era, com olhos cheios, esbugalhados e a língua cheia de água, de uma coisa que nunca existiu. Ele faz uma avaliação errada contra o seu passado. A ingratidão gera uma avaliação errada com o passado. Você que se converteu adulto, o que você tem do seu passado? Que você estava condenado, que você era escravo do pecado, que você ia para o inferno, que você não consegue enxergar ou enxergar de uma maneira que nunca foi. Esse povo que agora é livre, que é uma nação, a ingratidão bateu tão forte neles que eles olham para o passado de maneira equivocada. E no versículo 4, o populacho aqui é aquele povo que subiu com Israel quando Israel saiu do Egito. Você lembra disso que eu já preguei isso lá em Gênesis capítulo 12. Não foi só Israel que saiu do Egito. Israel foi a nação, mas muitos outros povos acompanharam Israel, aqueles que se colocaram debaixo do sangue do Cordeiro, como eu já preguei. Que é uma mistura de povos, e outros povos que estavam escravos no Egito aproveitaram a situação, ouviram a mensagem de Moisés, creram na mensagem de Moisés e saíram. E agora eles começam a murmurar. E é interessante, meu irmão, como murmuração e ingratidão contagia os outros. Um começa a murmurar, o outro começa a murmurar, daqui a pouco a congregação está toda murmurando. Porque essa é a primeira lição que é clara para nós. A ingratidão gera murmuração no meio da congregação, até para rimar, no meio da igreja. E começa a olhar para o passado como um passado como se tivesse sido glorioso, como todos nós sabemos, como eles mesmos sabem que não foi assim. É interessante que quando eles olham para o passado, lembrando da cebola, dos alhos, das comidas do Egito, eles esquecem da escravidão, esquecem que eles morriam debaixo de chicote, esquecem que seus filhos eram assassinados pelo faraó, esquecem dos trabalhos forçados, esquecem dos maus tratos, esquecem que eles não tinham uma vida, não tinham liberdade, esquecem tudo isso e começam a olhar para um passado de maneira errada, por causa da ingratidão cega. Mas também eles olham para o presente
de maneira também errada. Porque eles vão dizer aqui que eles têm fastio deste maná. Uma outra passagem, eles vão dizer que tem fastio deste pão vil. Eles chegam até a dizer isso. Isso está no versículo 6. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Eles enxergam o passado errado por causa da ingratidão e enxergam o presente totalmente errado por causa da ingratidão. Ou seja, eles estavam sendo abençoados. Agora eles comiam de graça. O presente deles com Deus, aí sim eles comiam de graça. Porque eles não faziam nada para poder. Eles não plantavam maná, eles não aguavam, não regavam, eles não usavam. Não! Deus dava de graça o maná para eles todo dia. Veja o que ingratidão é capaz de fazer. Eles eram escravos e não se lembram disso, achavam que eram livres. Agora são livres e agem como se fossem escravos. Inverte os valores. A nossa alma, ela tem fastio. Nós não seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. 11:6. E se você prestar atenção, este maná é uma figura de Jesus Cristo. No Novo Testamento, João capítulo 6, mostra que o maná, o próprio Cristo diz que o maná é Ele, a verdadeira comida é Ele. Se essas pessoas estivessem dentro do Novo Testamento, seria exatamente como aquelas pessoas que quando Cristo falou que Ele é o pão da vida, virariam as costas para Cristo, murmurando, reclamando, rejeitando Jesus. Porque a ingratidão faz isso, faz você não perceber as bênçãos de Deus na tua vida. Eu tenho orado e ensino meus filhos a orar e tenho falado muito isso. Agora isso não é de hoje, meu irmão, isso é de 20 e tantos anos para trás, até hoje que eu procuro fazer isso. Tanto na nossa vida, na nossa família, como na igreja. É a gratidão a Deus. Agradecer a Deus por toda e qualquer situação. É ver a mão de Deus, a graça de Deus em toda e qualquer situação. Ontem eu coloquei uma mensagem para as pessoas que estão orando pelo Tiago, pela Raquel e pela Beatriz. Eu coloquei a mensagem, mas se você observar bem a mensagem, e eu espero que Raquel e Tiago também vejam isso, a mão de Deus, mesmo no meio daquela tribulação, daquela luta que eles estão passando. A Beatriz tinha que fazer um exame que provavelmente não, teria que ser sedada. E agora você imagina uma criança que está doente, ser sedada, de novo injeção na veia, todo aquele procedimento. Deus foi tão bom que deixou ela dormir a noite, o exame todo. É graça de Deus. O pai, a mãe, o irmão, a irmã, o cunhado vieram do rio para ajudar. Já é graça de Deus. Mesmo no meio de luta e tribulação, Deus nos abençoou, como eu falei na pregação anterior. Mesmo Deus derramando justiça e juízo, Ele não aparta a sua graça, a sua misericórdia. Se você olhar para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, mesmo nessas tribulações que nós estamos passando, você vai ver a mão de Deus, a graça de Deus. Você tem motivos para agradecer a Deus, mesmo no meio de luta. A ingratidão faz com que você não veja o presente, as bênçãos de Deus no presente. Você, meu irmão, você, minha irmã, que está murmurando, pode observar que boa parte ou grande parte da sua murmuração é ingratidão. E a murmuração impede de você ver a bênção no presente, a graça de Deus aqui. Aquilo que Deus tem dado a você no presente. Por quê? Porque a ingratidão cega. Você enxerga o passado de maneira errada e enxerga o presente de maneira errada. Eu me lembro, e aí é uma bênção de Deus, eu reconheço como uma bênção de Deus na minha vida. Olha, eu estou acabando de dizer que eu procuro ensinar para a minha família a agradecer a Deus, a ver a graça de Deus em tudo. Porque Deus, nós temos um teto, ninguém dorme no meio da rua, nós temos um teto para dormir. Se é casa sua, amém. Se é uma casa alugada que você pode pagar aluguel, amém também. Você não está ao relento. Se você tem sua comida, eu passei, quando eu estava no seminário, eu sustentei minha esposa e meus 2 filhos com um salário mínimo. A gente comia tanto arroz com ovo, com carne, aquela carne matada. Eu estava conversando isso com Stephanie ontem, né? Stephanie dizendo para mim, pai, eu nem sabia que
que a gente comia aquela carne de lata, aquela carne em conserva, enlatada, né? Tipo carne em conserva. Eu nem sabia que a gente comia aquilo, porque eu não tinha dinheiro para comprar carne. Eu não pensava assim, achei que era comida normal de todo mundo. Glória a Deus, porque nós tínhamos aquele arroz, aquele ovo, aquela carne, nós não passamos fome, como Deus nos prometeu. Se hoje eu posso comer churrasco, um peixe, um bife, a glória a Deus, é graça de Deus. Se até hoje, mesmo andando, tendo que viajar algumas vezes, eu não fui contaminado pelo coronavírus, é graça de Deus. Se eu for, Deus me curar, glória a Deus, é graça de Deus. Se eu for e Deus me levar para a glória, graça de Deus, que eu não vou estar nesse mundo de sofrimento, vou estar no céu, na glória com Deus. Então é preciso aprender a deixar de ser ingrato e a enxergar as bênçãos de Deus agora, aqui no presente. E interessante, meus irmãos, eu me lembro que eu reconheço que foi tendo sido uma bênção de Deus para a minha vida. Até meus 15 anos de idade, quase 16 anos, eu não tinha televisão em casa, porque éramos muito pobres. Não tínhamos televisão em casa. A primeira televisão na minha casa, quem comprou fui eu, trabalhando. Não lembro como fosse hoje. Foram, acho que 8 parcelas de 700 cruzeiros na época. 8 parcelas, quase um ano para comprar uma televisão, e eu ganhava R$750, 750 cruzeiros na época. E eu paguei 8 parcelas para poder ter a primeira televisão em casa, preto e branco. Passei quase um ano sobrando apenas 50 cruzeiros para poder trazer a televisão para a nossa casa. Quando a televisão chegou lá em casa, que instalava a televisão, preto e branca, né? Eu me lembro até hoje, meu irmão olhou assim e dizia, se fosse colorida, né? Ou seja, não deu nem tempo de ter prazer, de se alegrar com a televisão preto e branco, estava desejando a outra que não tinha ainda. Mas a ingratidão faz isso. A ingratidão faz com que você não veja a bênção agora, no presente. E o mais incrível é que a ingratidão faz com que você não veja a bênção no passado, no presente e no futuro. Porque eles estão indo para a terra prometida. O que Deus falou que era essa terra prometida? Qual é o adjetivo que Deus qualifica a terra? Terra que mana leite e mel. Ou seja, era uma situação temporária. O futuro deles estava na frente. Para ser sincero, o futuro deles estava a 11 dias de viagem. Talvez, dependendo de como eles fossem, no máximo 30 ou 40 dias. Ou seja, é uma situação temporária. Daqui a pouco eles estavam na terra boa, na terra produtiva, na terra que mana leite e mel. Lembra quando os espias foram lá? Que tiveram que trazer uvas num cacho carregado por 2 homens numa vara, de tão boa que eram as uvas, os cachos de uvas. Era uma coisa temporária, mas a ingratidão faz com que você não enxergue direito o passado, não enxergue o presente, as bênçãos de Deus no presente e nem no futuro. Porque eles estão dizendo que vão morrer nesse deserto. Para que Deus nos tirou do Egito para morrer? Seca-se a nossa alma por causa deste maná. E o autor do livro de Números é interessante que depois da reclamação, no versículo 6, do versículo 7 em diante, ele gasta vários versículos descrevendo o maná, a bênção que era o maná. Talvez para que eu e você hoje, e aqueles cristãos que vieram depois desse povo, pudessem enxergar a bênção de Deus, que não merecia receber adjetivos como eles colocaram: seca-se a nossa alma. Ingratidão gera murmuração no meio da congregação. E tudo isso por um desejo impuro, um desejo errado, um desejo pecaminoso, um desejo que sequer satisfaria os seus desejos. E é interessante, quando você deseja alguma coisa contra a vontade de Deus, alguma coisa contra o mandamento de Deus, se você conseguir o que você deseja, você vai se arrepender, porque não vai te satisfazer. Não tem jeito. Diz o texto aqui, do versículo 10 ao versículo em diante, que esta murmuração chegou aos ouvidos de Moisés. Versículo 10. Então Moisés ouviu chorar o povo
por famílias, cada um à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o à luz para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama à terra que sob juramento prometestes a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Isso me leva para a segunda lição. A primeira lição é que a ingratidão gera murmuração no meio da congregação. Mas a segunda lição é que a ingratidão gera murmuração que destrói a liderança da igreja. A ingratidão gera murmuração que prejudica a liderança da igreja. Meus amados irmãos, é incrível. Moisés começa a andar no meio do arraial e o povo faz questão de ir para fora da tenda e começa a murmurar. A gente deseja comer carne, mas não tem carne. Ele vai na outra tenda, a família murmurando. Vai em outro lugar, a família murmurando. Toda a congregação de pessoas murmurando contra o Senhor. Eu quero é carne, não tem carne, só tem esse maná, não tem nada para comer, só tem isso aí que ninguém aguenta comer, e por aí vai. E Moisés, então, quando ouve a murmuração, o próprio Moisés começa a murmurar com Deus. Olha só, irmão, liderar não é fácil, nunca foi fácil ser líder. Se você é líder de uma pequena igreja, você sofre. Se você é líder de uma igreja média, você sofre. Se você é líder de uma igreja grande, sofre mais ainda. Quanto maior o número de pessoas, maior o seu sofrimento. Porque são pecadores, tudo junto, meu compadre. Liderar não é fácil. E Moisés, então, ele mesmo começa a reclamar com Deus: Senhor, eu não aguento, Senhor. O povo está reclamando, Senhor. Esse povo não se satisfaz com nada, Senhor. Já reclamou lá quando eu subi no monte, demorei 40 dias, fizeram aquele bezerro de ouro, o Senhor castigou esse povo. Já reclamaram porque não tinha água, o Senhor tirou a água da pedra. A água era amarga, o Senhor transformou a água em doce. E por mais que a gente faça, por mais que eu faça, por mais que tu faça milagre, por mais que eu pregue, por mais que eu ensine, por mais que eu peça para se manter na posição, por mais que eu peça para que esse povo se arrependa, por mais que eu prego para esse povo se manter firme, por mais que eu prego para esse povo se manter santo, por mais que eu prego para esse povo olhar para Canaã, para a terra que manda leite e mel, para as bênçãos de Deus, para a promessa de Deus, não tem jeito, Senhor. Ninguém aguenta esse povo, Senhor. Cada vez murmuram mais, Senhor. Eu não aguento mais, Senhor. Mata-me logo, Deus. Se é para poder ser pastor desse povo, se é para conduzir esse povo, eu prefiro morrer, Senhor, porque eu não aguento mais. É um povo de coração duro, Senhor. E o Senhor mesmo está vendo o que está acontecendo. Aí Deus, Todo-Poderoso, olha do céu para Moisés, do versículo 16 em diante. Deus olha para Moisés e diz: olha, Moisés, eu vou resolver o seu problema. Separa-me 70 anciãos. Você está sozinho? Não tem problema. Separa 70 pessoas. E essas 70 pessoas vão te ajudar a levar esse povo. 70, porque 7 é o número de Deus, é o número da plenitude de Deus. 70 homens plenos do conhecimento e do poder de Deus para te ajudar a conduzir esse povo. Esse fardo que você está sozinho, está resolvido. Você não vai conduzir esse povo sozinho. Separa 70 homens. Destes homens eu vou dar do Espírito que eu dei para você, que no caso é o Espírito Santo, eu vou dar a estes 70 homens para que te ajude a conduzir o povo. Você vai se aliviar
de muitos problemas, de muitas queixas, de muita dificuldade, porque esses 70 homens vão te ajudar a levar. Vão ter o mesmo Espírito que você tem, vão ter a sabedoria que o Espírito Santo te permite, a dependência e tudo mais. E interessante, irmão, que eu me lembrei agora, que aqui no livro de Números, Moisés é chamado de o homem mais manso do mundo. Você veja que mesmo o homem mais manso do mundo, aquele que tem intimidade com Deus, que fala face a face com Deus, como Moisés falava, ainda assim não aguenta um povo murmurando. Viu? Veja como é cansativo. A murmuração, meu irmão, as reclamações, a ingratidão, as nossas queixas, exaure uma liderança da igreja. Eu conheço muitos pastores que desistiram do ministério, que chegaram a ter depressão espiritual, que não voltaram para o ministério, que não aguentavam. De tanta reclamação, de tanta queixa, de tanta murmuração. Quando eu cheguei em São José dos Campos aqui em 2002, assim que eu cheguei, o pastor da nossa igreja entrou num problema de estresse tão grande, de depressão tão grande, que ele passou 7 meses afastado, quase 1 ano afastado do estresse, tomando remédio tarja preta para poder se recuperar. Ficou perturbado com tanto estresse, com tanto cansaço, com tanta murmuração, com tanta reclamação, com tanto problema. E você olhando para esse texto aqui, você vai ver o problema aqui, até o próprio Moisés não aguentar e se tornar igual a eles, murmurar também com Deus, é ingratidão. Não no caso de Moisés, mas do povo. O povo foi tão ingrato, murmurou tanto que o próprio Moisés disse: não aguento, Senhor. É melhor, se é para ser assim, me tira, Senhor. Me mata logo, que eu não quero isso não. Deus disse: calma, meu irmão. Calma, Moisés. Eu vou resolver todos os problemas. A liderança vai estar resolvida. 70 homens vai te ajudar. Mas eles estão reclamando de outra coisa, pastor, ou Deus, da carne. E veja a intimidade de Moisés com Deus. Deus e Moisés falando face a face. E Deus diz: eu vou resolver também. No versículo 18 ele diz: olha, diz o povo que santifica para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne a comer. Moisés, quando ouve isso, fica admirado. Senhor, o Senhor está falando sério? Eu vou parafrasear porque o texto é muito grande e eu quero terminar no tempo certo. O Senhor, Moisés fica admirado. Senhor, mas onde vamos arranjar carne para todo esse povo? E Deus fala no versículo 20, 19 e 20, que ia dar carne para eles, não é para comer 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 10 dias, não, 20 dias, não. Versículo 20, vão comer carne 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste o Senhor que está no meio de vós e choraste diante dele, dizendo: porque saímos do Egito. Eu vou dar carne para esse povo, não é um churrasco de 1 dia, 2, 3, 1 semana, não. É 1 mês inteiro. Eles estão fastiados do maná? Eles estão com fastio, eles vão ter fastio agora da carne que eles estão desejando. E veja que ele falou: rejeitaram o Senhor, porque o maná é uma figura de Jesus Cristo. A maior bênção de Deus para nós, Jesus Cristo. E rejeitaram o Senhor. Não é que rejeitaram o maná, rejeitaram Deus, rejeitaram Jesus. Vão comer carne 1 mês, eu vou satisfazer a vontade deles. 1 mês inteiro de carne. Moisés fica assombrado com o que Deus está dizendo para ele. Versículo 21 diz: mas Senhor, são 600 mil homens de pé. Onde é que vão arranjar carne para esse povo todo? Só se juntar os rebanhos do mundo todo, da região pelo menos toda aqui, que nós não temos. Ou então os peixes do mar, para poder dar de comer a 600 mil pessoas. Agora, 600 mil homens a pé. Sabe o que significa isso?
que tinha ainda as mulheres que não estão sendo contadas. Vamos dizer que desses 600 mil homens, 400 mil fossem casados. Aí já dava 1 milhão de pessoas. Digamos que cada um deles tivessem filhos, rapazes, moças, né? E mesmo um casal, vamos colocar um rapaz e uma moça em casa, daria 2 milhões de pessoas no mínimo. Carne para dois. O senhor quer que eu vá lá e diga para o povo que eles vão comer carne durante um mês? 2 milhões de pessoas, o senhor vai mandar carne para 2 milhões de pessoas. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Significa a cidade de Campinas dobrada. Churrasco para 2 Campinas, 3 São José dos Campos. Pega toda a cidade de São José dos Campos e dá um churrasco durante um mês para toda a cidade de São José dos Campos, 3 vezes o número de habitantes que tem. Caçapava tem 100 mil habitantes, então imagine 10 caçapadas comendo carne durante um mês inteiro. Onde vai se arranjar carne para tanta gente? Esse é o nosso Deus, que não se pode duvidar dele. O Deus que não falha, que nenhuma palavra cai por trás. É isso que vocês desejam? É, muito bem. Vejam, meus irmãos, que a murmuração exaure a liderança, cansa a liderança. O próprio Moisés cansou com tanta murmuração. E Deus disse: eu resolvo para você, meu filho, pode deixar. Eu te levantei para ser pastor desse povo. Eu me revelei a você, eu te dei do meu Espírito Santo, eu estou vendo a luta, seu fardo, mas não se preocupe, a murmuração não é contra você, é contra mim. E se eu te chamei para conduzir esse povo, eu vou dar graça, e vou dar milagres, e vou dar poder para conseguir chegar até lá. Não se preocupe que eu resolvo o problema. 70 homens vão te ajudar. Pronto. E a carne é comigo, o milagre é comigo. Meus irmãos, se você ler o texto, eu não vou ler por causa do tempo aqui, do versículo 31 até o versículo 35, diz que Deus soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia, e ao seu redor cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite e um outro dia e recolheu as codornizes. E o que menos colheu teve 10 homens e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os dentes antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Quibrote Atavá partiu o povo para Azarote e ali ficou. A primeira lição que nós temos desse texto é que a ingratidão gera murmuração no meio da congregação. A segunda lição que nós tiramos é que a ingratidão gera murmuração que prejudica a liderança da igreja, do povo. E a terceira e última lição é que a ingratidão gera murmuração para a condenação. Chega no outro dia, Moisés vai e fala para o povo, Deus até repreende Moisés, que quando Deus disse para Moisés, esse povo vai comer carne durante um mês. 2 milhões de pessoas vão comer carne durante um mês. Quando Moisés ouve isso, fica: Senhor, como? E Deus até pergunta para Moisés: até tu, Moisés, está duvidando de mim? Moisés se arrepende rapidamente, vai no meio do povo e diz: santifique, que amanhã Deus vai mandar a carne. Diz o texto que eu acabei de ler, que veio esse vento norte, lá no Ceará nós chamamos vento norte, por isso que me acostumo com a palavra vento norte. E veio aquela revoada, aquele bando de codornizes. Diz o texto que foi codornizes que dava um caminho de um dia. Você sabe qual é a distância de um caminho de um dia? Essa medida aqui? 30 quilômetros. Imagina 30 quilômetros de codornizes espalhados no acampamento.
30 quilômetros, um diâmetro de 30 quilômetros de codornizes. Imagina isso. Mas o mais incrível não é isso, é que diz que era 30 quilômetros a altura, cerca de 2 côvados sobre a terra. Os eruditos, eles tentam debater essa expressão 2 côvados sobre a terra. A expressão mais literal é que tinham codornizes que davam em torno de 90 centímetros, ou seja, 30 quilômetros de codornizes a uma altura de 90 centímetros. Tem uma outra possibilidade, mas eu acho muito remota, eu acho que é muito mais coisa de teólogo liberal, que não quer acreditar no milagre de Deus 100%, que ele diz que eram as codornizes voando a 90 centímetros da terra, mas não parece ser isso. Como é que eles vão recolher uma codorniz voando? Mas está colocado aí. A minha posição, a posição tradicional, é que era 30 quilômetros de codornizes a uma altura de quase 1 metro. Você dá para imaginar? Quando aquele povo viu aquilo, diz, gente do céu, é carne. Lá no meu Ceará, nós compramos muito uma ave chamada avoante, que dá em certa época do ano. Eu já vi pessoas ir para a feira com um balaio de avoante, 4, 5 baldes cheios de avoante. Aqui, meus irmãos, diz que o que menos recolheu, o mais lerdo, recolheu 10 hômeres. Você sabe o que é 10 hômeres? Sabe quanto é um hômere? Um hômere é um barril de 400 litros mais ou menos. Varia entre 200 e 400, mas geralmente é 400 litros. Sabe esse tambor grandão de óleo que você encontra aí em posto de gasolina, aquele tambor grande de água, onde a pessoa coloca água? A Bíblia está dizendo que o mais lerdo, o mais devagarzinho, aquele mais lento, aquele mais fraco, encheu 10 tambores de codornizes. Eu já vi aqueles baldes de 20 litros de avoante. Uns 4, 5 baldes eu já vi. Um tambor de 200 litros de avoante ou 400 litros, eu nunca vi. Diz que o mais lerdo juntou 10 tambores de 400 litros de avoante. Vocês querem carne? Esse é o desejo de vocês? Então eu vou dar carne para vocês. Vocês vão comer tanta carne que o fastio que você tem do maná, você vai ter da carne. A ideia aqui é que eles iam comer tanta carne, e Deus disse que vai sair até pelo nariz. A ideia é que quando eles iam comer tanto, que chegava uma hora que a pessoa dizia, olha, vamos comer uma, não aguentava nem o cheiro, ia ter fastio que não aguentava. Quando eu era menino, lá em Fortaleza, por não ter o que comer, a gente comia muito caju, tinha muita planta, muito pé de caju. Meu irmão, se você quer me fazer raiva, minha irmã, se você quer me fazer raiva, me ofereça suco de caju, eu não aguento nem o cheiro. Eu comi tanto caju quando era menino, no almoço, na janta, que não tinha o que comer, que eu peguei uma bruxa de caju, que eu não gosto nem de ver caju na minha frente. Essa é a ideia aqui. A ideia é essa, mano, eles têm fastio do maná, pois eles vão ter fastio daquilo agora que eles desejam, que é a carne. E diz o texto que a carne nem chegou nos dentes, a carne estava nos dentes quando veio a praga. A gente sempre acha que os nossos desejos, contrário à vontade de Deus, vão nos satisfazer, mas não vão. Você lembra daquela pregação que eu fiz alguns dias atrás, da maldição do Pérola Negra? Esse é o problema dos desejos. O problema dos desejos é que nós achamos que se nós satisfazermos nossos desejos, nós vamos ficar felizes. Se nós vamos satisfazer nossos desejos, e quando esses desejos são contra a vontade de Deus, aí que você vai ver que não tem jeito mesmo. A maldição do Pérola Negra é esse, lá do filme Pirata dos Caribe. A maldição do Pérola Negra é eles que desejavam tantas coisas, tanto, e eles conseguiram. E quando conseguiam, aquilo que eles tanto desejavam, não dava prazer. Chegou um ponto que eles não tinham mais prazer de nada. Esse é o problema da humanidade. Lembra da história que eu contei da Cherokee? Então, se você consegue, você vai olhar daqui a pouco que aquilo não vai te satisfazer. Sabe aquela pessoa que deseja tanto uma coisa
e que não consegue sequer reconhecer o que tem de bom, a bênção de Deus na sua vida, ter prazer naquilo que tem, desejando aquilo que não tem, quando ele consegue aquilo, vai ver que aquilo não vai dar prazer. E eu quero então concluir essa pregação com algumas aplicações, meus irmãos. Eu disse neste estudo que a ingratidão para com Deus gera desejos que trazem castigos. Aqueles desejos daquele povo, movido por uma ingratidão grande, trouxe esse desejo pecaminoso, porque rejeitaram a bênção de Deus, rejeitaram o próprio Deus. Se eu olhar a luz do Novo Testamento, rejeitaram o próprio Jesus Cristo. Não temos prazer nesse maná. Eu não gosto, eu tenho fastídio desse maná. Queremos a carne do mundo. Como se a carne do mundo pudesse nos satisfazer e não satisfaz. Seja ela qualquer que seja. A ingratidão para com Deus gera desejos que trazem castigo. 3 lições bem claras. A ingratidão gera murmuração no meio da congregação. Contagia o povo. Esta ingratidão gera murmuração contra a liderança. É tanta queixa, tanta reclamação que deixa a liderança esgotada, exaurida. Como o próprio Moisés chegou até a pedir para morrer. Não, me mata, Senhor, porque eu não aguento mais. Por causa da ingratidão. E a ingratidão gera murmuração para a condenação. Porque diz o texto que a carne estava nos dentes. Nem conseguiram dar a primeira mastigada, a praga veio, o castigo veio. Quais são as aplicações que nós podemos tirar desse texto? Primeiro, cuidado com o que você deseja. Cuidado com o que eu desejo. Cuidado com o que nós desejamos. Desejar em si não é errado. O que você deseja é que pode ser errado, é que pode ser pecado. Essas pessoas desejaram a carne do mundo, a carne do Egito, rejeitando a bênção do maná de Deus. E a ingratidão foi tão grande que eles olhavam para o passado e enxergavam o passado de maneira totalmente diferente do que foi. Olhavam para o presente e não conseguiam sequer enxergar a bênção que Deus estava dando ali no presente. E não enxergavam a bênção maior no futuro. Por causa de quê? De ingratidão que gera murmuração. Cuidado com os nossos desejos. A praga veio justamente para matar nossos desejos. E aqui tem uma coisa importantíssima que eu não citei, eu tenho que citar agora. Essa coisa é importantíssima, né? Em Números capítulo 11, veja que depois que a praga caiu sobre eles, aquele lugar recebeu um nome. Kibrote Atavá. Kibrote Atavá. Sabe o que significa Kibrote Atavá? Cemitério dos desejos. Essa pregação, eu ia até colocar o nome dessa pregação de Cemitério dos Desejos. Outros tradutores traduzem como o sepulcro da concupiscência, o sepulcro da cobiça. Então, essa palavra aqui, Kibrote Atavá, é cemitério dos desejos, o sepulcro da cobiça. Tanto faz. Cuidado com o que nós desejamos. Deus pode nos castigar. E aquilo que nós desejamos, aquele nosso desejo pecaminoso, contra a vontade de Deus, ao invés de nos satisfazer, pode se tornar o cemitério dos desejos. Pode se tornar para nós o sepulcro da cobiça. Todo aquele povo que desejou o Egito, o mundo, as coisas do mundo, a carne do mundo, e rejeitou o maná, que é uma figura de Jesus Cristo, terminaram no sepulcro dos desejos, no cemitério dos desejos. Nenhum deles pisou a terra prometida, nenhum deles. A praga que veio condenou-os no sepulcro da cobiça, no cemitério dos desejos. Aquela geração ali, nenhum deles
Nenhum deles pisou a terra prometida. Só Josué, Caleb e Moisés que chegou a ver a terra prometida. Mas nenhum deles chegou a ver. Porque os seus desejos pecaminosos geraram uma ingratidão tão grande para com Deus, que chegou ao ponto de rejeitar o próprio Deus, as bênçãos de Deus, a palavra de Deus e a salvação de Deus. Porque a ingratidão deles gerou neles uma condenação. A ingratidão, meus irmãos, que gera murmuração, que perturbou aquela congregação, contagiou, porque murmuração, ingratidão contagia. Trouxe problema para o coitado de Moisés, da liderança. Moisés ficou exausto, exaurido, a ponto até de pedir a Deus: Senhor, me mata que eu não aguento. E qual é o problema? Ingratidão, gerada por desejos espúrios, pecaminosos. É uma loucura achar que os nossos desejos vão satisfazer a nós, porque nunca vão satisfazer. O desejo que nos satisfaz, o desejo que nos preenche, o desejo que nos traz verdadeira satisfação é Jesus Cristo. Deseje Jesus Cristo, deseje o amor de Cristo, deseje a paz de Cristo, deseje a bênção de Cristo, o cuidado de Cristo, a palavra de Cristo, o abraço de Cristo. Deseje o carinho de Cristo. Deseje um relacionamento íntimo com Cristo, aí que você vai se satisfazer. A nossa satisfação, a satisfação humana só é possível se realizar nele, em Deus. Fora de Deus, nada vai te satisfazer. Você vai cair na maldição do pérola negra, como eu preguei naquele dia. Você vai ter e nunca vai satisfazer. Se não tiver, vai morrer frustrado, achando que não foi feliz porque não teve. Se tiver, vai morrer frustrado porque teve e não vai te satisfazer. Cuidado. Nessa nossa peregrinação a Canaã celestial, entre nós e a terra prometida, há um cemitério dos desejos, um sepulcro da cobiça. E se nós começarmos a desejar o mundo e as coisas que há no mundo, o nosso endereço eterno não vai ser lá em Canaã celestial, vai ser no sepulcro da cobiça. Mas para aqueles que desejam Deus, amam a Deus, desejam Jesus Cristo, olham para o maná como a provisão de Deus, como o pão que desceu do céu, aquele que nos satisfaz fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente e eternamente. Se você desejar esse maná, você vai viver satisfeito neste mundo e no mundo por vir. Deus nos abençoe. Amém, glória a Deus, que Deus continue recompensando o pastor Helder, que tem compartilhado conosco a respeito daquilo que Deus tem colocado no seu coração, que Deus de fato recompense nesses dias. E eu e você, nós continuamos seguindo a nossa agenda semanal, então que você possa estar ligado aí nas redes sociais da igreja, também aqui no nosso canal do YouTube, e nós seguimos juntos. Que Deus te abençoe, tenha um restante de noite aí de quarta-feira abençoado na presença do Senhor, e que Deus te abençoe, o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida, tenha misericórdia das nossas vidas e continue levantando o rosto sobre as nossas vidas e nos dando a paz que só Ele pode nos dar. Que Deus te abençoe e nós nos vemos ao longo dessa semana.